Então eu queria tipo, pô, deve ter muita gente que tá assistindo isso aqui, que deve ter déficit de atenção. Quais são os sinais que a pessoa deve ter? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma leve desconfiança que eu tenho algumas coisas assim, mas só que eu nunca fui procurar. Uhum. Então eu sempre tenho essa dúvida em mim. Eu falei, mano, eu preciso procurar um especialista, porque eu acho que eu devo ter um déficit de atenção, porque eu lembro que na escola, diversas vezes eu ficava olhando e falava, mano, eu não tô entendendo, isso não, eu não, enfim, eu queria, mas não conseguia. Não Às vezes, absorvi, né? não absorvia. E o que é os sinais de um déficit de atenção? Vamos lá. Eu não gosto, déficit de atenção é o nome oficial. Eu gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, eu estou dizendo em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. Ah, É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula. Milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. Isso Então, aí. quando você vai ver, eu me lembro, eu pequena, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar. Porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que o meu caderno era cheio de buraco. A minha vida foi assim na escola. Né? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo assim, eu falava assim, eu perdia, né? Estava perdendo de escrever, aí eu levantava o dedo e falava, professor, por favor, repete, não entendi esse finalzinho. Não era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo. Aí ele explicava o final assim, não, então um pouquinho antes. Aí chegava uma hora que falava, no final da aula você vem aqui falar comigo. Eu tenho uma entendeu? facilidade desde pequeno que minha mãe, ela não gostava, né? Porque minha mãe é das antigas também e pra ela o sinônimo de eu estar estudando era o caderno cheio. Isso. Caderno cheio de matéria e às vezes ela pegava o meu caderno, tá vazio o caderno, mas as suas notas são boas. E eu tentava explicar pra ela que às vezes só deu o lance de eu ligar um ponto no outro, tipo, de eu ler o comecinho, ler o meio e ler o final, eu entendi tudo. E hoje isso me facilita pra fazer... Facilita. O Igão é bom. Pra fazer os speeches, os briefings e tal, eu falo, não, eu ligo nisso, eu deixo do meu jeito e explico. Eu falo, caramba, isso me facilitava. E eu falei, e eu não tô fazendo errado. Eu só me adaptei pra aprender. Provavelmente teu cérebro fez uma coisa que é tipo assim, visão do todo. Você pega pequenas informações, joga e o teu cérebro conecta. Eu consigo linkar muito fácil. Entendeu? Igor, Ele também. Mano, eu pra briefing sou difícil. Mas você é difícil de falar porque você é disléxico. Eu fico, por exemplo, quando vem uma ação, eu fico muito nervoso pra falar as coisas certas e eu acabo falando errado. É engraçado isso. Mas esse errado tá dentro do contexto. Tentando falar. Tô tentando. Às vezes não sai. Às vezes sai, às vezes eu falo a palavra errada. É porque ele fica com vergonha. Eu falo, mano, não precisa ter vergonha. Vai, vambora. Mas não tem medo de errar. Nossa, mas no começo do Podpah, eu falava muita palavra errada. Porque eu tava nervoso, convidado, eu queria fazer umas perguntas boas. Então, às vezes, eu tava sentindo pressionado e falava muito errado. Tipo, não só erros portugueses, mas era tipo... A palavra colocada de uma maneira errada. Isso, a palavra entendi. colocada de uma maneira errada. Mas aí, tipo, eu sempre brinco, eu falo, gente, não é que eu sou burro, porra, eu não sei o que é. Parece que a palavra... eu sigo aqui na mente. Aqui na cabeça tá a palavra, mas na hora que sai, meu Deus, sai umas coisas nada a ver. Mas posso te dizer, quem é hiperativo consegue entender o que você está falando. Ele pegou de tanta E convivência. ele falou uma coisa certinha, não é pela hiperatividade que você capota, é na dislexia, na troca da palavra. É, porque saber o que eu quero dizer, às vezes ele sabe, mas... Mas ele sabe direitinho. Já tá convivendo, Saber né? o que você está querendo dizer Tamo e todo dia, transformar. na hora que ele fala, eu falo, beleza. Eu sei, menino. Entendi, meu filho, entendi. Tá com teu pai, tá tudo certo. E aí você se formou em medicina, e aí depois você foi se especializando? Depois eu me especializei em psiquiatria. Que aqui no Brasil, era muito doido, psiquiatria aqui no Brasil, na época, era sinônimo de ser psicanalista. Né? Que é aquela coisa que tudo é causado pela infância, que teu pai, tua mãe, tá. Aí eu fui fazer a tal prova de psicanálise e fui reprovada. Porque cheguei lá, a sociedade, cheguei lá, perguntaram
qual é a sua tendência sexual? Eu falei, olha, não sei, ainda assim, não estou sabendo direito não, mas o que isso tem a ver com a prova de hoje? Não, eu quero saber do seu passado, da sua mãe. Eu falei, não vou ficar falando da minha mãe, nem do meu pai, a intimidade é deles, eles não estão aqui para responder. No dia da prova deles, você sabe. E aí, é claro, a mulher olhou para mim e falou, olha, você não tem capacidade para ser psicanalista. Eu falei, tá bom. Aí, na hora que eu estava indo embora, falou assim, mas também tu não vai trabalhar com psiquiatria nesse país. Aí eu falei, bom, eu queria entender de funcionamento cerebral, que hoje é a tal da neurociência, de comportamento, de como é o cérebro de cada tipo de personalidade. Por que das tomadas de decisões, essas coisas? coisas? Por que das compulsões? Por que tem gente que tem tendência à compulsão? Por que tem outro que tem tendência a rituais? Era isso que me fascinava, entendeu? E aí eu fui estudar cabala, aí fui estudar enneagrama, aí via lá, existem 9 tipos de personalidade no mundo. E aí eu tentava botar aquelas personalidades com os transtornos e batia muito. Eu falei, cara, tem uma verdade que é universal, né? E aí, o que eu fiz? Fui estudar fora, aí fiz neurociência, que é medicina do comportamento. Estudou onde? Eu fiz 2 cursos em Chicago. Caramba. Aí fui... Frio? Muito. Bem mais que São Paulo. Aí, quando eu voltei, né, eu falei assim, bom, vou fazer psiquiatria do meu jeito. Aí eu comecei a pedir todos os exames, tipo assim, a minha consulta, primeira vez, dura 2 horas, 2 horas e meia, Caramba. já teve até mais tempo. E aí, fora isso, eu peço uma bateria de exames que vai neuroimagem, mapeamento cerebral, dosagem de neurotransmissores que teu cérebro produz, é uma bateria. Eu digo que a pessoa que se dispõe a fazer o protocolo de exame está apta a ser atendido. Caralho. Por quê? Porque se eu tenho essa tecnologia, eu não preciso ficar dando uma de mãe de santo. Dando cabeçada, né? E fica muito mais prático você chegar para uma pessoa e falar, tá vendo, esse aqui é teu cérebro, tá vendo que essa área aqui está funcionando mais, essa área está funcionando menos, isso significa isso significa aquilo. Por exemplo, um cérebro hiperativo. Nosso lobo frontal, que é aqui o que nós ganhamos do macaco, né? O macaco tem um troço curtinho, a nossa testa subiu. O lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. O que é maestro da orquestra cérebro? Tudo no cérebro é pensamento. Então, é ele que dá a velocidade e a quantidade de pensamentos. Então, quando você não consegue prestar atenção numa coisa, é porque teu lobo frontal não está conseguindo filtrar o excesso de pensamento e falar assim, presta atenção aqui. Não, ele fica... É como se ele viesse sem freio. É como se fosse um freio que veio com a pastilha gasta. Sim. É isso. Mas em compensação também, quando, por exemplo, quando é algo que eu tô com vontade de aprender, esquece. Você mergulha. Eu mergulho e aprendo uma parada e eu falo, é isso pra minha vida. Tem coisas, tem filosofias que desde pequeno que eu aprendi e quis seguir, que eu sigo à risca até hoje e que fez eu chegar até aqui, entendeu? Então, mas por quê? O que faz o lobo frontal funcionar? Uma substância chamada dopamina. Então, quem tem hiperatividade mental produz menos dopamina de nascença. Então, esse freio está sem freio. Quando você se depara com alguma coisa que te dá tesão, prazer libera dopamina. Então, na hora que você pega uma coisa que você gosta, ali, querido, você tem um hiperfoco, que é o contrário. Porque todo mundo diz assim, hiperativo não presta, TDAH não presta atenção em nada. Mentira. No que ele gosta, ele é capaz de ficar 8 horas, 12 horas e não ver o tempo passar. E para as outras pessoas é mó chato, mas para mim aquilo ali tá sendo mó da hora. Se aquilo ali, porque é aquilo que vai te dar dopamina. O que dá dopamina na vida? É ou isso, tesão por alguma coisa, ou sexo, ou vícios de substâncias ou de comportamento.